Continuando então a nossa aula de SQL, hoje nós iremos criar a tabela de compradores. Qual que é o objetivo dessa tabela de compradores? Se vocês olharem na tabela compras, nós não temos uma relação de pessoas que fizeram compras. Né? Então agora essa tabela compradores é para isso. Lembra nas nossas aulas de modelo relacional, modelo de identidade de relacionamento, onde que eu passei para vocês, onde nós trabalhamos com chave primária e chave estrangeiras? Então, agora nós vamos criar uma tabela relação de compradores, porque agora eu vou começar a associar compradores, que são as pessoas que estão fazendo compras, com a tabela de compras. Então, o SQL para criar essa tabela aqui de compradores é esse comando aqui, tá? Vou criar então essa tabela de compradores, vou executar, beleza, né? Deu tudo certo. Vou apagar aqui, se eu quiser ver se realmente deu certo, refresh, olha aqui, compradores. Terminei? Não, não terminei. Agora eu tenho que criar um campo que possa fazer a associação de compradores com compras, né? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um select asterisco from compras, né? Aqui eu não tenho nenhuma relação com o comprador. Esse campo observação aqui, eu vou apagar ele, tá? Eu vou apagar não, aliás, eu vou mudar ele, né? Esse campo aqui, ele vai receber quando eu fizer uma venda ao consumidor, certo? Ou seja, é uma pessoa que não está sendo identificada. Eu vou colocar aqui consumidor. Então, eu já vou fazer já essas alterações aqui, tá? Então, vamos lá. Update, compras, 7, observações. Opa, eu só vou preencher com esse texto aqui, venda ao consumidor, venda ao consumidor as compras que não têm compradores. Eu poderia criar um usuário vendas ao consumidor em compradores, né? E depois associar? Eu poderia. Mas para o exercício que eu quero mostrar para vocês, logo na sequência, né? Que eu vou explicar a relação de junções de tabelas, junções com a tabela da esquerda, junções com a tabela da direita, eu vou utilizar técnicas que eu vou precisar desse campo aqui, tá? Então, mas fique tranquilos. Logo à frente eu vou explicar por que eu estou fazendo isso nesse campo observações nessa tabela e não estou criando um usuário compradores, né, chamado venda consumidor. Tá, eu poderia criar um usuário aqui vendas ao consumidor e depois associar compras, mas eu não vou fazer. Eu vou utilizar aqui nesse campo, tá? Vou executar. Deu um errinho aqui, né? Update compras, deixa eu ver se está certo. 7, observação, está dizendo que... tá, é porque o update está selecionado. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Gente, o problema é o seguinte, se você seleciona um comando aqui e dá OK, ele vai executar e clica aqui, ou pressiona F5, ele vai executar só o comando que está selecionado, tá? Então, ou você faz tudo isso aqui, seleciona tudo e pressiona F5, ou não seleciona nada e pressiona F5. Beleza? Então, venda ao consumidor. Tá, beleza. Agora, acabou? Não. Eu preciso criar um campo aqui em compras que associe a compradores. Lembrando que eu tenho que respeitar o valor da chave primária. Olha aqui. A chave primária em compradores é ID. Ele é do tipo inteiro, tá? Vou dar aqui um property, clicar properties para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu ver, definition, é do tipo inteiro, tá vendo aqui? Do tipo inteiro, tá? Então, vamos lá. Eu vou alterar a tabela compras e vou adicionar um campo compradores.
alter table, compras, add, ou add, né? Add, compradores ID, esse é o padrão. Por exemplo, aqui, lembra lá na tabela pai, eu vou chamar de ID, né, que é o ID do compradores. E no filho, no caso aqui em compras, que vai receber o ID de compradores, né, eu vou utilizar esse padrão aqui, compradores ID, tá? Do tipo integer, tá? Beleza? Vou executar, funcionou. Isso que eu fiz, pessoal, deixa eu ver se eu tenho essa relação aqui, ó. Se eu tenho aqui um exemplo para mostrar para. Eu acho que até. Deixa eu ver se eu tenho aqui, certo? IFPR. Eu coloquei, deixa eu ver se em BD. Perfeito, pessoal. Então, olha aqui. Eu estou criando essa relação aqui, ó. Eu tenho essa tabela de compradores, que são os campos que eu já criei. E olha aqui, tá vendo? Ó? Eu estou, ó, relação 1 para N, ou seja, um comprador pode ter quantas compras? Pode ter várias compras, né? Então aqui, olha só, aí, compradores ID. Então, o que liga a tabela de compradores com a tabela de compras, quem que é? Aqui na tabela compras é compradores ID e aqui na tabela compradores é o ID, tá? Isso aqui, então, aqui é foreign key, ou chave estrangeira, né? Beleza? Isso eu já expliquei para vocês quando nós estudamos o modelo relacional. Quem não lembra, pega a matéria lá e dá uma estudada, tá? Então, vamos voltar então, ao SQL. Eu criei aqui, se eu dar um select asterisco from compras, eu vou ver que eu criei, olha só, tá tudo nulo, né? Beleza? Tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou criar essa chave aqui, ó, tá vendo? Aqui tá dizendo que é uma chave estrangeira. Ou seja, eu tenho que criar essa foreign key, né? Eu ainda não criei. Eu não criei essa relação. Então, vou lá, alter table compras, add. Constraint, olha só, estou adicionando constraint, vou dar um nome para ela, FK. FK de foreign key. Vou colocar o que? Compras, compradores, né? É interessante você colocar um nome que você consiga identificar como é a ligação, né? Ou seja, compras, compradores. Eu utilizo esse método, certo? Mas vocês podem utilizar um método que vocês acharem melhor. O importante é que vocês consigam identificar quais os campos que estão, quais tabelas que estão tendo alguma relação, certo? ADD. Então vamos lá, né? Continuando aqui, então. A de constraint vai ficar compras, compradores, né? Foreign key. Foreign key. Quem que é a chave estrangeira na tabela compradores? Perdão, na tabela compras. Compradores ID. Quem que é a chave estrangeira? Compradores ID. Beleza? Referência. Referência com o quê? Qual a tabela que eu tenho uma referência com esse campo aqui? Referências o quê? Compradores. Opa, tá errado aqui, né? Compradores. Qual campo? ID. Olha só, porque se você olhar aqui é isso, né? Ó, em compradores é o ID que eu faço a ligação entre compradores ID na tabela compras. Olha aqui. Então, compradores ID. Beleza. Tem algumas técnicas aqui que chama cascade, né? O que é a cascade? On. Deixa eu colocar aqui. Delete. Cascade. Cascade, né? Ou seja, se você deletar algum comprador, deixa eu só dar um start transaction aqui, não vou criar não, tá? Start transaction, porque eu quero dar um rollback, dar um BO. Start transaction, beleza. Por quê? Deixa eu ver se esse comando tá certo, né? Eu sempre tenho um pequeno probleminha com esse comando aqui. Eu sempre acabo invertendo, às vezes,
on delete, eu invertendo cascade com delete. Deixa eu ver se vai executar bonitinho, né? Ah, tá. Start transaction, já ponto e vírgula aqui, né? Esse é o comando. Beleza. Deixa eu dar um rollback aqui que eu não quero que crie, né? Deixa eu dar um rollback aqui para cancelar. Já vou explicar para vocês. Certo? Beleza. Tá, o que eu fiz aqui? Certo? O que eu fiz aqui? O que quer dizer aqui on delete cascade? Quer dizer o quê? Se eu deletar um comprador, certo? Um comprador da tabela compradores, estou aqui na tabela compradores, ó, vou voltar aqui. Então, se eu deletar um registro aqui de compradores, todas as compras que são relacionadas a esse comprador também serão deletadas, tá? Então, tem que tomar cuidado, né? Então, se eu deixar aqui essa opção on delete cascade, se eu deletar um comprador aqui, todos os registros de compras daquele comprador também serão excluídos, tá? Eu gosto de utilizar esse tipo de solução quando há necessidade, certo? Mas agora, para saber se há necessidade ou não, é vocês que têm que analisar cada caso, certo? Tem casos que eu utilizo esse recurso aqui, tem casos que eu não utilizo, certo? Então, se vocês não querem deletar, ao deletar um comprador e não deletar o registro de compras dele, é só você o que? Excluir isso aqui. Beleza? Agora, se você quer que delete também, aí você deixa on delete cascade. Beleza? Eu vou deixar aqui para que vocês possam ter conhecimento, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar só para fins de aprendizado, certo? Porque nesse caso aqui, eu não queria deletar os registros de compradores, né? Porque eu quero manter um histórico. Beleza? Porque se você retirar isso aqui, a hora que você for deletar um comprador, ele não vai permitir. Beleza? Então, se você deixa cascade delete, se você deleta um comprador da tabela compradores, ele deleta todas as compras. Agora, se você retira isso aqui e você tenta deletar, ele não vai deixar. Faz o seguinte, vamos fazer dos dois jeitos. Eu deixo assim, depois eu altero e faço novamente. Beleza? Então eu vou deixar assim, sem o cascade delete. Eu não vou permitir deletar o registro de compras se eu deletar um comprador. Beleza? Então, vou deixar assim nessa primeira vez. Beleza, criei, né? Se eu olhar aqui a tabela de compras, né? Vamos olhar aqui, vamos dar um refresh aqui. Deixa eu ver aqui, refresh. Beleza, se eu for em constraints, tem que aparecer aquela que a foreign key. Olha só, apareceu a foreign key. Então, ou seja, eu acabei de finalizar essa minha estrutura aqui. Então, isso aqui está tudo montado. Então, se eu selecionar compras, eu ainda não tenho relação, né? Olha aqui. Eu apenas fiz a relação. Mas agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar um comprador. O ideal, gente, é que vocês definem essa estrutura antes de fazer as inserções. Eu utilizei porque eu estava ensinando para vocês como é que se trabalha com os conceitos básicos. Mas se você for desenvolver um projeto, a primeira coisa que você faz é desenvolver essa estrutura aqui, sem inserções. Perdão, vocês irão desenvolver essa estrutura aqui. Se tem mais tabelas, desenvolve. Depois criem o SQL dessas tabelas, mas vocês só criem a estrutura, não trabalhem com dados, certo? Tem banco de dados que tem mais de 200 tabelas, mais de 100 tabelas, tá? É possível sim. Então, você vai criar apenas as estruturas, criar as foreign keys, as chaves primárias, os índices secundários que eu vou ensinar para vocês mais à frente, e só depois que você definir toda a estrutura é que você vai começar a fazer as inserções. Beleza? Então, hoje é só e tenha uma boa noite.